Então, se você for um perseguido político, é muito mais grave do que você ser um bandido comum. O que começa a ser feito é... Que frase, hein? Se você for um perseguido político, é muito mais grave que ser um bandido comum. Esses tribunais revolucionários, eles começam perseguindo opositores. Alguém que escolheu um líder fracassado. Trotsky. Trotsky Vou continuar, se fudeu, né? vou continuar usando exemplos estrangeiros aqui. Trotsky, escolheu o Trotsky, você é um trotskista. Que pena, você vai ser perseguido por causa disso. Mas depois, a revolução começa a engolir a própria cabeça. E é daí que comunistas que estavam aliados ao próprio Stalin começam a ser perseguidos pela Tcheca, que é o nome original da KGB, que é esse tribunal. Ou a minha mente quinta série acabou de viajar, perseguidos pela Tcheca, desculpa, pra mim Tcheca era outra coisa. Essa comissão extraordinária de toda a Rússia, que era, na época, o único tribunal investigativo que investigava, acusava, punia... Já ouvi isso aí em algum lugar, hein? Era a vítima, entendeu? Entendi. Então, o modelo é esse. O modelo é o precursor da KGB. Esse é o modelo. Peraí. Entendi. Vamos pegar aqui o ponto. A gente pegou o bonde andando, obviamente, mas pelo que estamos vendo aqui, é uma crítica, uma alfinetada ao comunismo aí, né? Pra variar. Só que eles não estão dizendo é que no capitalismo, o Estado faz exatamente isso, né? É o tribunal que julga, que piriri, poró, faz tudo sozinho, né? E, historicamente falando, sempre em benefício de interesses de quem? Da burguesia. E é o modelo de tribunal de exceção, que faz parte de um estado de exceção. Só que ele acaba, eventualmente, engolindo a própria cabeça. E eu estou esperando ansiosamente que isso aconteça, porque já está acontecendo. Porque a gente via liberais apoiando, né? Isso mesmo, extremistas. Monarca extremista, falou merda mesmo, tem que ser censurado e tal. Aí isso começa a chegar na galera deles. Mas quem foi que disse que o monarca tinha que ser censurado? A gente só, em geral, o que nós falamos, né, é que o monarca devia ser responsável pelas falas dele. Aí eles... o Deltan perde o mandato. O Deltan perde o mandato. Mas por que o Deltan perdeu o mandato, que vocês não estão falando, tá? Perdeu o mandato porque ele errou, como diz o Faustão, né? Dentro desse estado de exceção. Rogério Marinho vai perder o mandato. Pois é. E muitos outros. Esse negócio já... Cara, 5 meses só que mudou o governo, já tem vários deputados perdendo o mandato. Isso não vai terminar, assim. Eles vão expurgar toda a direita não conivente com a máfia. Não, mas aí é uma discussão interessante que o Monarca está trazendo aqui. Porque, assim, claro, não é porque é 5 meses de um novo governo, mas como é que funciona o impeachment de um político? Como é que ele vai pro saco? É literalmente uma parada política. Ele precisa basicamente ter indícios que levem a Câmara a resolver votar o caso dele, e a Câmara se move ao vento da opinião pública, ou pelo menos da pretensa pública, né? No caso do Deltan, ele cometeu falhas gravíssimas que, quando chegou agora no tribunal que o julgou, eles viram que, cara, ele saiu do trabalho dele, né, para concorrer, e dava a entender, e aí entra a tese de advogados aí, de que ele estava fazendo isso para poder fugir da possibilidade de ser punido e pegar foro privilegiado. É o que parece, e foi isso o entendimento do tribunal que o condenou aí. Então, baseado nisso, ele se torna inelegível. Tornando-se inelegível, perde o mandato. E aí, de todas as coisas que a gente pode elocubrar a respeito do caso do Deltan, uma coisa a gente tem que dizer, que parece muito que o que ele fez, o que o tribunal diz que ele fez. Tá? E se tem uma coisa que eu jamais vou colocar minha mão no fogo, é pelo Deltan, porque ele definitivamente, ele e o Sérgio Moro, fizeram um monte de cagadas que prejudicaram e muito o Brasil, só para não perder essa briga de prender o Lula, porque o lance desses caras era prender o Lula, no matter what. Só que, como fizeram o processo legal errado, o que aconteceu? O Brasil viu o Lula sair da cadeia e ser eleito presidente. E aí, se o Lula fez o que fez, aí acredite você ou não, e se ele está livre, a culpa é de Moro e Dallagnol. E de toda essa galera da Lava Jato que se dobraram principalmente para os Estados Unidos. Mas o que ele está levando é punição por aquilo que ele fez. Porque política é isso, né? O cara tá no alto, né? Tá nos holofotes, todo mundo aplauso, vamos atrás desse cara. Ele começou a ir pro chão, perdeu popularidade. Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro, né? Quem não tem capital político vai no mesmo rumo. E depois vão começar a expurgar a esquerda. Porque o Stalin mandou executar comunistas famosos. O escritor do ABC do comunismo foi executado. Existe um ABC do comunismo? De quê? Aos senhores, trabalho. O Stalin. Então, assim, o Stalin matou 400 mil pessoas dentro do próprio Partido Comunista.
Essa cifra é do Eric Hobsbawm, que é um comunista famoso aí, que escreveu A Era dos Extremos. 400 mil pessoas, o bagulho era sinistro antigamente, né? Não, é só ver quantas pessoas morrem aí todos os dias graças ao capitalismo, amigo. Quantas pessoas morrem todos os dias nas barbas do capitalismo? Dentro do próprio partido. Não foi... Não, só do partido foram 400, imagina o resto. Imagina o resto, milhões de outras pessoas. Ele fez grandes expurgos ali na década de 30, 1938. Então foi muita gente mesmo que foi perseguida pelo próprio sistema. E o mais interessante, por isso que eu estou esperando ansiosamente para que a cobra comece a engolir a própria cabeça. Porque o procurador dos principais processos... Peraí, mas ela tá falando como se nós estivéssemos vivendo no comunismo, é isso que eu tô entendendo? Que planeta que você... Ô moça, que planeta que você tá? Tamo no comunismo não, gente. Lá da Rússia também foi perseguido. Então o próprio procurador... É o karma, né? Caiu... Você manda matar muita gente... Na rede. As famílias das pessoas não esquecem que você mandou matar não, né? E se elas puderem, elas vão te matar, né? Joelho no chão e muita oração, na verdade. Bom, o que você fala dá até uma perspectiva positiva, entre aspas, de a gente vai ver aqueles que estavam defendendo a censura se fuderem, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não vai ter realmente uma melhora do país, né? Porque quando esse processo revolucionário que eles estão fazendo no judiciário piorar, muita gente vai morrer, mas não parece que vai mudar pro bem as coisas, né? A mudança, como eu disse, na Rússia, o Stalin morreu de velho. Então, o Fidel Castro morreu de velho. O Pinochet morreu de velho. Gente rica e poderosa morre velho o tempo todo. Esses juízes aí que recebem aposentadoria compulsória, tudo morre de velho, cometendo crimes. O Chaves morreu de velho. Então, dentro dos exemplos internacionais, a gente tem pouquíssimos exemplos de países que conseguiram reverter esse processo, que é um processo autofágico, até o ponto de deteriorização completa da sociedade. O que seria uma deteriorização completa da sociedade? E eu tô dando os exemplos especificamente comunistas aqui, porque o nacionalsocialismo foi esmagado na Segunda Guerra Mundial. Porque se ele não tivesse sido esmagado, provavelmente ele tava aí até hoje, né? Por que será? Mais pessimista assim da coisa. Então, a nossa única saída, Monark, é esse trabalho de base. Mas o que você está falando significa que o Brasil vai piorar muito, né? Porque iniciou um processo que, quando foi iniciado em outras regiões, foi duradouro, demorado e muito, muito trágico, né? Eu não queria ser uma profeta Jeremias aqui, falando que o mundo vai acabar e tudo mais, mas a perspectiva é muito ruim mesmo. A perspectiva é de piora. Não, é engraçado que o Brasil literalmente está melhorando nos últimos 5 meses, mas a perspectiva dela é igual a do economista lá, né, que falou no final do ano passado, comprem dólar, porque o dólar vai chegar a 6, o dólar cada vez mais cai. Quem acreditou nele e comprou dólar tá feliz. É de piora, inclusive, das perseguições, como eu disse. Perseguição. A galera recebe respostinha no Twitter e acha que é perseguição política. Eventualmente isso vai sair até da bolha da direita, isso vai começar a consumir parte da esquerda não autorizada também. Meio que já tá, né? Porque, por exemplo, o PCO foi banido, as redes deles foram eles de direita, o PCO não tem nada de direita, né? Então... Sim, o PCO. Meio que já começou, é né? verdade, eu tinha esquecido do PCO. O PCO é um deles. Mas daqui a pouco começa a chegar na esquerda moderada também, como chegou na direita moderada, né? Que direita moderada que tem? Talvez o Felipe Neto se foda agora com Peraí. Como chegou na direita moderada, né? Do Deltan. Talvez A direita moderada era o Deltan? Moderadíssimo, né? Se essa é a direita moderada, Deus me livre da extrema-direita. Felipe Neto se foda agora com esse negócio da Blaze, né? Será? Vamos rezar? Vamos rezar. Eu acho que não, pra ser sincero. Ele tem muita proteção divina. É que vocês estão esquecendo que não foi só o Felipe Neto que fez, né? Vocês, Monark, que quando tava no Flow, vocês fizeram. O Igor admitiu isso ontem. O Neymar faz essa parada. Vocês acham mesmo? Mas a tendência não é uma melhora imediata. Por isso que eu digo que a gente precisa criar esses bunkers e a gente precisa necessariamente começar a fazer esse trabalho local. Por isso que eu insisto muito, muito, muito com todo mundo que me segue. Você faz parte do que na sua cidade? Você faz parte da sua associação de moradores? Você sabe o que está acontecendo no seu bairro? Não. Você quer o quê? Então você também quer uma solução vinda do Estado. Porque se você não está trabalhando localmente, você também quer uma solução vinda do Estado.
Claro que quer solução vinda do Estado. Meu amigo, a direita só se mantém por Estado. Gente, a galera gosta de demonizar o Estado, mas sem o Estado essa galera não existiria. Vocês acham que... E eu vou dar até o exemplo que ela deu. Associação de moradores. Por que existe uma associação de moradores? Porque os moradores se unem através de uma cúpula, né? Elencar os problemas da região e levar essas demandas para a prefeitura e tal. E quando eles elegem o líder, esse líder, através de uma coleta que acontece, ele tem meios de poder procurar levar essas demandas até o político da região. Não custa grátis, né? Tem custo você ser alguém politicamente ativo. E é o Estado que hoje no Brasil propicia que exista essa militância, tá? A diferença é que a galera da direita mais jovem, MBL, eles foram para a internet primeiro, né? E obviamente também vinham de classes sociais melhores. Quando eu digo melhores, é melhor do que os fudidos da esquerda são. Porque é isso que a gente é nesse país, economicamente falando. Então eles tiveram vantagens e têm vantagens até hoje, né? E essa galera que tá na internet aí, que tá militando o tempo todo, está por quê? Porque se beneficia do assunto. Usa o assunto para poder estar relevante na internet. Mas essa demonização do Estado é papo, porque quando você olha os números, a direita se beneficia e muito de ações do Estado. Você quer um exemplo? Não só vindo do Estado, vindo de um terceiro, vindo de um Messias, né? Vindo de um Messias, isso. Um salvador da pátria, né? Um exemplo. Aquela confusão toda envolvendo os ataques das escolas. Virou uma guerra de narrativa. Sim. A nível federal. Infelizmente. Estão usando as mortes de crianças pra implementar censura. Isso. A esquerda já tinha... Pra implementar censura. Caraca, mano. O que o cara chama de censura é literalmente incel dentro de grupo incentivando o ataque. Não, mas é censura. Tinha uma narrativa pronta, um relatório pronto. Entregou esse relatório na mão da mídia. A mídia já começou a associar isso à extrema-direita. Uai, mas por que será, né? Por que será? Por que será? No segundo dia que as coisas aconteceram, a gente ainda estava processando o que A gente quem? Que lerdeza é essa pra processar? Tinha acontecido, porque são crimes bárbaros. E não foi o primeiro e não foi o segundo. E literalmente as autoridades têm investigado isso cada vez mais. Esse papo de estamos processando é vocês aí. Porque quem trabalha no setor, a autoridade, e a gente que assiste jornal, isso acontece infelizmente com uma frequência que a gente não gostaria. Então a população toda se choca, assim. Né? Sim. Então tava todo mundo tentando entender o que estava acontecendo. A Folha de São Paulo já estava lançando matéria associando a direita aos ataques às escolas. Porque eles já tinham o PL das fake news engatilhado. Então eles já queriam utilizar isso como uma manobra ideológica. E é curioso porque o texto da PL... Primeiro, o PL da fake news estava engatilhado desde 2020, tá? Que tá lá rodando pelo Congresso engavetado. E outros países, inclusive Estado americano, que acabou de aprovar exatamente um dos tópicos da PL das fake news, que é das Big Techs pagarem empresas jornalísticas quando elas usarem o conteúdo delas. Mas o problema é no Brasil, né? Se a gente quiser entrar na teoria das conspirações, a gente pode até achar que existe agentes da CIA entrando em grupos de Discord incentivando coisa errada aí, viu? Não. É pior, Monark. Tinha agente da CIA. Da CIA eu não garanto, mas do FBI, que trabalhou junto com o Deltan e o Moro na Operação Lava Jato para poder derrubar o governo Dilma. E isso não sou eu que estou inventando. Tem um monte de reportagem, um monte de relatório falando a respeito, amiguinho. Mas é teoria da conspiração isso aí. Provavelmente não é verdade, não. Olha, o que eu vi foi crianças desesperadas, completamente abandonadas, às vezes não pelos pais, mas abandonadas espiritualmente falando mesmo. E lá vamos nós! Que buscam dentro desses grupos de Discord uma tentativa de saída. E o que eles acabam encontrando é uma tentativa de saída violenta. Uma radicalização, né? Ela pega uma pessoa que está sofrendo, que é ostracizada da sociedade, né? Que ela se considera... E aí fica fomentando essa... Mas eu acho que existem grupos que fomentam isso propositalmente, entendeu? Eu particularmente, a minha pesquisa foi de referência bibliográfica, então eu não fiz essa pesquisa aprofundada dentro... Não, mas... Como assim? Agora eu fiquei curioso. Uma pesquisa de referência bibliográfica para estudar a internet e o surgimento de grupos extremistas na internet? Eu também não, eu tô só conjecturando ali. Não, porque a gente sabe que existe PSYOPs, né? Sim. E a gente sabe que existem governos e agências que ficam fomentando o caos em sociedades para poder passar a agenda política. Eu acho engraçado que parece que vocês não fizeram quinta série.
Meu irmão, sempre, na 5ª série, você descobre, até menos, sempre tem um coleguinha na sala que ele fica incentivando a treta. Ele fica lá e fala, ih, xingou tua mãe, eu não aguentava. Vocês estão teorizando sobre uma coisa que a gente descobre que existe no Brasil lá pelo ensino fundamental, amiguinho. Que existe gente que quer ver o circo pegar fogo. E não é ninguém simplesmente do governo. Não tô falando que de repente não possa existir. Eu tô falando que no mundo real, esse tipo de pessoa que fala, ei, falou da tua mãe, eu não deixava. Isso acontece desde que a gente é criança, irmão. O problema é que no mundo ideal, existiria um adulto pra mediar essas coisas e falar assim, vocês passaram do limite, vamos conversar, apoio pedagógico, psicológico, tá? Que, quando a gente vai pra internet, literalmente não tem moderação, que é o que as empresas deveriam fazer, mas parece que foda-se, né? Porque o que importa é o lucro. Aí fica o Deus dará. Aí quando se sugere, peraí, vamos cuidar disso melhor. Ui, censura! Ui. Que sofrimentinho! Então, quando você fala que o grupo da esquerda já tinha preparado esses memorandos no dia seguinte que algo aconteceu, significa que eles não prepararam no mesmo dia, eles já tinham isso, porque eles já sabiam... Não, significa que as pessoas trabalham, irmão. E eu não tô falando que eles sabiam, mas eles sabiam, eles tinham desde dezembro e eles escreveram no relatório. Isso vai aumentar ano que vem. Pô, mas também... Ai, de novo, gente, é impressionante assim. Pô, sabe qual é o país que mais acontece ataques todo ano? Chama Estados Unidos. E lá só aumenta. Então por que no Brasil, que você tá liberando cada vez mais recursos, desde o governo passado, que liberou a arma, essa luta para que não haja de nenhuma forma algum tipo de controle e investigação sobre isso, por que você acha que isso não vai aumentar? Vocês estão em Nárnia? É claro que vai aumentar, gente. É óbvio. Como eles sabiam disso, né? How? Essa é a pergunta, sabe? É fácil saber que tem incêndio quando você bota fogo nas coisas, né? É. Nossa. Dentro da pesquisa aqui... Ó, gente, quando a gente vai pra escola, a gente aprende um negócio chamado pensamento lógico. O que é? Se 1 mais 1 são 2, então se eu botar mais 1 são 3. É exatamente isso, gente. As estatísticas já provam em países que se perpetua esse comportamento, é deixado rolar, e aí a gente tem o grande exemplo do mundo, os Estados Unidos, e isso aumenta. Aí no Brasil a gente caminha para isso, porque aqui todos esses partidos de direita têm esse fetiche com os Estados Unidos e querem copiar tudo que existe lá. Por que aqui não aumentaria, meu Deus do céu? É óbvio que aumentaria. Que eu fiz especificamente, que eu fiz uma pesquisa extensa de referência bibliográfica. O que hoje é identificado é essa formação de personalidade desses meninos que fazem esses ataques, que geralmente são meninos homens, que são completamente desesperados, completamente perdidos, completamente sem perspectiva de melhora, de esperança, completamente sem Deus. Eles estão sofrendo. Completamente sem Deus. Eu adoro que olha, eu não tenho dúvida, quando cita Deus num papo desse aqui, isso é estratégico. Como se o fato da pessoa ter um contato religioso, isso fosse impedir ela de ser uma otária. Isso não é verdade. Eu falo porque eu venho de ambiente evangélico e, cara, isso é papo pra boi dormir. O que tem de maluco que vem de dentro de igreja, e por que o problema não é simplesmente Deus? O problema é que é acompanhamento. Eu já fui professor, tá? E eu digo pra vocês, o que os jovens mais sentem falta é da ausência de acompanhamento da família. E por que muitas vezes isso não acontece, esse acompanhamento? Por quê? Porque hoje a gente tem que trabalhar tanto que a família não tem tempo para ter tempo juntas. Porque você trabalha que nem um condenado, irmão, para poder ter o básico dentro de casa. Então, os problemas são muito mais anteriores a isso. Pergunte qual é a principal dificuldade que o jovem tem. Historicamente falando, é a dificuldade de ser compreendido. Por quê? Porque ele não tem acesso com seus pais, os lugares onde ele vai, ele não é compreendido. E eu digo para vocês, igrejas, fora, podem haver exceções, mas em geral elas não compreendem os jovens. O que elas fazem é dar um monte de manual de tem que ser assim, tem que ser assado. Não existe espaço para diálogo. Esse é o problema. E eles buscam essa saída na violência extrema, sofrendo sem perspectiva de melhora, de esperança, completamente sem Deus. Eles estão sofrendo, de novo, com a morte de Deus. Ai. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Semana passada, 2 semanas, tinha um pastor aí na igreja do Monark, né? Tinha um pastor aí no Monark Talks, um pastor famosão. E sabe o que ele disse? Que as pessoas no Nordeste, porque elas tinham um salário de R$1.000, elas não queriam mais trabalhar. Um pastor. Então, de novo, não é falta de Deus. Mas muitas vezes, infelizmente, nesse país, é uma compreensão gigantesca errada do que é Deus na vida das pessoas. E eu falo com propriedade, meus queridos. E eles buscam essa saída na violência extrema. Eles acham que essa é a única vingança, saída. Né?
Não. E assim, eles não estão inventando não, sabe por quê? Porque a gente tem há anos aí um monte de programa policial, 6 da tarde, 7 da manhã, falando bandido, polícia prende bandido, bandido bom é bandido morto. Você entra na internet, cortes desses programas com o velho ditado, CPF cancelado. Você, todo dia, ensina à sociedade que o caminho pro crime é vingança, irmão. Aí eu te pergunto, em que parte da Bíblia... Novo Testamento, Deus te fala assim, ó, vai lá. Não só Novo, Velho Testamento. Em que parte da Bíblia Deus diz assim, ó, vai lá e se vinga? Muito pelo contrário, ele diz, ó, não se vingue, a vingança é de Deus. Ele fala que a vingança é algo, inclusive, espiritual, que ele resolveria. Mas a sociedade que se diz cristã tá o tempo todo pregando violência e pregando vingança. Aí vocês depois, quando acontece, você fica só o Pikachu? Olha, o que aconteceu? Você me tratou muito mal na minha vida, os professores me trataram mal, meus colegas me trataram mal, vocês me consideram um merda, um verme, agora vocês vão ver que o verme vai tirar a vida de vocês e vão equiparar o seu maltratamento com a minha vida, tipo... E ó, e não podemos negar, acontece isso também, tem muita gente que é maltratada na escola. Quem aí teve a sorte de não ser maltratado em algum momento? Eu, na segunda série... Quando eu não conseguia, porque eu era muito tímido, a minha professora me chamou de burro. E aí? Isso acontece, irmão. E como é que você resolve isso? Com melhor valorização de professor, melhor educação de professor, corpo pedagógico e psicológico nas escolas. Quantos lugares tem isso? Não tem. É muito mais fácil falar assim, isso é coisa de menino, do que tentar sentar e entender como a cabeça dessa galera funciona. Não se valoriza a saúde mental de jovens e adolescentes no Brasil. Simplesmente assim. Aí depois ficam, de novo, Pikachu chocado quando o crime acontece. Fica, ora, quem poderia imaginar? Aí a solução, que deveria sentar e entender como funciona, não. A discussão vira, vamos reduzir a maioridade penal. Minha vida vai significar algo. Você estava me menosprezando? Aquilo que você menosprezou tirou tudo de você. É megalomaníaco nesse sentido, mas também tem um outro sentido. Quer falar da teoria da conspiração? Manda. Não é tão teoria da conspiração. Aqui é o lugar das teorias da conspiração, ultimamente. Não é tão teoria da conspiração assim. Eles pensam assim, o mundo é sujo. O mundo é sofrimento. E quem é que ensina que o mundo é sujo e tem sofrimento? O mundo é mal por essência. Então é uma visão trágica do mundo, mas é uma visão extremamente trágica. E realista. Não é realista. O mundo não é mal nesse nível. Existe a salvação. Moça, você é crente mesmo? Agora eu tô curioso. Porque assim, eu fico chocado, como alguém que frequentou a igreja durante muitos anos e leu Bíblia de verdade, como essa galera de igreja, infelizmente, parece que não lê Bíblia assim nem 10 centavos. Existe beleza. Não, existe beleza, mas não é a maioria das coisas, viu? Mas pode não ser a maioria, mas existe, entende? Então, não é trágico o suficiente mal, né? Pra que você tire a sua própria vida. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda, caralho! Acorda! Jeová! Se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia e a gente fica biruleibe juntos.